Ok, sejam bem-vindos a esta nossa aula número 22. Aula número 22, aula de inglês número 22. É verdade, já estamos aqui há 22 horas a praticar o nosso inglês e a aprender coisas sobre o inglês. Antes de começarmos, queria dizer o seguinte. Se estiverem a assistir ao vivo, vocês podem colocar as vossas questões aqui ao vivo também. Eu estou atento durante a aula, estou atento aqui ao chat, e podem, através do chat, colocar as vossas questões. Isso é muito importante, porque esta aula de sábado é muito melhor se for o resultado do vosso trabalho de estudo, o resultado do vosso trabalho de prática durante a semana. Então, vocês estiveram prestando atenção ao inglês, estiveram estudando inglês, estiveram a praticar inglês durante a semana e agora estão com algumas dúvidas e vieram para a aula com as vossas dúvidas. E então, como é que se coloca as dúvidas? Utilizando aqui o chat. É aqui, através do chat, que eu vou estar em contato com vocês. E então, coloquem as vossas questões no chat. Se houver alguma coisa que eu falo que não entendem muito bem, então utilizem o chat também. E através do chat podemos ir conversando uns com os outros. Portanto, é muito importante o chat. Se estiverem a assistir este vídeo depois, imaginem, vocês estão no YouTube e estão assistindo este vídeo e querem colocar uma dúvida para o professor, querem colocar uma dúvida. Eu também estou atento aos comentários lá no YouTube. Então, coloquem os vossos comentários lá no YouTube e eu vou depois responder aos vossos comentários, ok? É sempre melhor estar ao vivo. É sempre melhor estar ao vivo. É melhor para a motivação, este contato ao vivo com vocês é melhor, vocês conseguem colocar a vossa dúvida ao vivo, é sempre melhor estar ao vivo. Todos os sábados, 10h10, estamos aqui ao vivo, ok? Muito bem. Eu quero começar a aula com algumas questões do quiz que eu coloco no Instagram todos os dias aparece um quiz para responder. E então quero aprofundar um pouco o quiz, alguns dos quizzes, não todos, alguns dos quizzes da semana passada. Quem não sabe o que é o quiz, primeiro, se não está no Instagram do Marco Pereira Oficial, deve procurar o Instagram e todos os dias, se clicarem lá na minha foto ou se carregarem lá na minha foto, aparece um quiz, é sempre uma questão com 4 opções para responder. E podem dizer assim, mas Marco, eu não sei, eu não entendo. Pausa, não é? Se colocar o dedinho em cima, aquilo pausa, aquilo para, aquilo não avança para trás, para a frente. Avançar para trás é ótimo. Não avança para a frente. Se avançar, vocês com o dedo voltam para trás e pausam e leem com atenção. Não entendi nada. Mesmo assim não sei a resposta. Se clicarem numa das opções, vai aparecer qual é a opção correta. Então, mesmo se errarem, estão aprendendo. Okay? E então eu encorajo todas as pessoas a fazer o quiz. Então, o primeiro, eu não sei se este é o que está lá agora. Já agora, deixa-me ver. Este que eu pus aqui primeiro é o que está lá neste momento. Não é. Pronto, o que está lá neste momento nem está aqui. Mas então, está aqui. A frase era esta. They come here often. They come here often. Podemos traduzir. They come here often. Podemos traduzir. Vamos traduzir. Okay? They é eles ou elas. They é eles ou elas. Então, eles
Come é o verbo vir, eles vêm. Here é aqui, eles vêm aqui. Often, o T ali. A maior parte das pessoas que falam inglês não pronunciam aquele T, é uma letra muda, então fica often. Okay? Often significa frequentemente, ou com frequência, ou muitas vezes. Podemos traduzir como com frequência. Okay? Com frequência. Okay? Eles vêm aqui com frequência. Ok? Often. Às vezes, vocês vão escutar o T. Vocês vão escutar algumas pessoas que pronunciam o T e não fica often. Não se assustem. Eu pronuncio sem T. Eu digo often. Okay? Que é com frequência. Ok. Deixa aqui só um pouquinho. A Valéria está sem som. Vamos ver se a Valéria consegue ouvir, escutar aqui a nossa aula. Ainda não ligou o som. Vamos ver se a Valéria consegue entrar. Queremos muito que sim. Acho que foi abaixo. Espero que consiga. Vamos continuar. Então, often. They come here often. Eles vêm aqui com frequência. E depois tem uma parte do fim. Esta parte do fim, se vocês quiserem procurar mais sobre este assunto, esta parte do fim chama-se assim. Question tag. Okay? Este é o nome desta partícula final da frase. É a question tag. Em português, como é que nós fazemos esta question tag? Okay? Estão todos comigo? Estão ouvindo bem? Coloquem assim no chat se estão ouvindo bem. Marque, estamos ouvindo bem. Vamos a isso. Estamos prontos para aprender. Sim. Viveli, welcome. Seja bem-vinda. Sim, ótimo. Charlene tentar ajudar a Valéria. Hello, Valéria. Não sei se já está ouvindo. Vamos ver. Ainda a Valéria não tem som ainda. Espero que ela consiga, não é? Não é, Charlene? Espero bem que ela consiga. Vamos tentar o máximo possível. Ok. Amâncio também está entrando. Ótimo. Que bom ver vocês todos aqui comigo hoje. Hello. Valéria está ouvindo agora, não é? Ótimo. Que bom. Hello, Valéria. Hello. Ainda bem que está ouvindo. Que bom. Hello, Amâncio. Hello. Good morning. Yes. Good to see you all. Absolutely. Ora, a Charlene foi uma ajuda. A Charlene falou lá do microfonezinho. Bom, que bom. Eu fico feliz quando vocês conseguem entrar. Estamos falando de uma coisa que se chama question tag. O que é isto? Em português, reparem nesta frase. Eles vêm aqui com frequência. E em português a gente faz isto. Eles vêm aqui com frequência. Né? Eles vêm aqui com frequência. Né? Em português é o que nós fazemos. Isto em inglês chama-se question tag. Eles vêm aqui com frequência. Né? Qual é a regra da question tag? Qual é a regra? A regra é esta. A question tag, então, agora que já coloquei aqui o nome da question tag, vou colocar aqui por baixo, então, o que é que nós temos que saber sobre a question tag. Então, quando a frase é afirmativa, a question tag é negativa. Okay? Quando a frase é afirmativa, que é o nosso caso,
Eles vêm aqui com frequência. É uma frase afirmativa. Eles vêm aqui com frequência. Então, quando a frase é afirmativa, a question tag é negativa. Okay? Então, eu já sei que aqui, esta segunda parte da frase, que é a pergunta, nós em português dizemos né, mas em inglês não é bem assim. Eu já sei que esta segunda parte da pergunta vai ter que ser negativa, porque a primeira parte é afirmativa. Então, por esta ordem de grandeza, o contrário também é assim. Então, quando a frase é negativa, a question tag é afirmativa. E vamos ver também um exemplo disso. Okay? No nosso caso, a frase principal é afirmativa. Exatamente, a Françoise colocou assim no chat. Eles vêm aqui com frequência. Não vêm? É isso mesmo. Frase principal afirmativa, question tag na negativa. Se a minha frase fosse... Vamos colocar aqui uma outra frase. Olha, até vou copiar aqui para baixo. Vamos fazer aqui uma segunda frase. Que é, eles não vêm aqui com frequência. Eles não vêm aqui com frequência, não é? Nós em português dizemos a mesma coisa. Eles não vêm aqui com muita frequência, não é? Em português não muda, mas em inglês muda. Porque em inglês, então, they don't é negativa. They don't come here often. Então, em inglês, se eu fosse dizer a primeira frase negativa, eles não vêm aqui com frequência. Vêm, né? Que a question tag tem que estar na afirmativa. Então, aqui, já vou dar esta resposta. They don't come here often. Do they? They don't come here often. Do they? Né? Então, esta está na negativa, esta está na afirmativa. Agora, vamos olhar para as sugestões de resposta do nosso quiz. Vamos olhar para as sugestões de resposta do nosso quiz. Então, as sugestões de resposta eram estas 4. Que era are, do, don't, and will. Are, do, don't e will. Vamos outra vez. A frase era, então, olha, até vou copiá-la aqui para baixo, para ela estar perto das respostas, para vermos melhor. Então, está aqui. Então, a primeira frase está na afirmativa. Então, a question tag tem que estar na negativa. Então, a primeira coisa que vou procurar alguma coisa aqui que esteja na negativa. E só aí já tenho a resposta. Porque só, nas 4 opções, só uma delas está na negativa. Estão a ver? Então, como é que fica a resposta? They come here often. They come here often. Negativa. Don't they? They come here often. Don't they? E aqui temos a resposta ao nosso quiz. Este quiz deu muita polémica. Só não acontece insultarem o Marco. Não chega a muitos insultos. O Marco está preparado para receber alguns insultos, mas se for demais também é complicado. Mas não houve insultos, mas houve polémica. Houve, assim, uma disputa lá nas respostas. Mas a lógica é esta. Se a frase principal está na afirmativa, a question tag vem na afirmativa negativa. Negativa, afirmativa. É sempre ao contrário que funciona. Ok? Qualquer questão podem colocar aqui. Antes de avançar para os próximos quizzes, eu quero falar convosco, agora que já temos aqui a nossa turma de hoje reunida. Qualquer dúvida que tenham, coloquem no chat e eu vou olhando. Ok, Janaína pergunta, tem exceção. Esta regra
Porque a pergunta da Janaína é muito boa. Porquê? Porque nós dizemos assim, toda a regra tem exceção. Eu acho, tanto quanto eu sei, que esta regra não tem exceção. Eu não conheço exceção a esta regra. Okay? Não conheço nenhuma ocasião que seja afirmativa, afirmativa, negativa, negativa. Não conheço. Portanto, é uma pergunta boa. A resposta não tem exceção a esta regra. Às vezes o professor erra, mas eu não conheço exceção a esta regra. Eu não conheço exceção a esta regra. Muito bem. Queria conversar com vocês um pouco. Até mentalmente devemos preparar-nos para isso. Ok, espero que... Estão todos escutando bem? Estão escutando bem? Todos? Ok, thank you, thank you. Thank you very much, Valéria. Ok. Charlene, espero que já tenha melhorado um pouco para si. Muito bem. Então, primeira coisa que eu quero dizer é isto. E depois nas minhas outras aulas que estão lá no YouTube, eu falo bastante sobre isto. Hoje eu queria só resumir um pouco. Que é, tenham atenção que vocês não querem aprender inglês como quem aprende biologia. Não é a mesma coisa. Okay? Eu falo da biologia, a minha esposa é professora de biologia, mas não é igual aprender inglês e aprender biologia. Porquê? Porque biologia é uma coisa que as pessoas vão para a sala de aula aprender. O inglês, vocês não querem aprender como se aprende numa sala de aula. E às vezes as pessoas ficam um pouco até zangadas comigo, porque as pessoas vêm para as aulas de inglês e as pessoas esperam aquela aula clássica. O professor dá matéria, o aluno memoriza a matéria, e nós estamos condicionados para aprender dessa forma, mas o inglês não se aprende assim. Então, eu digo sempre, nós aprendemos a falar inglês como alguém aprende a andar de bicicleta. Okay? É assim que se aprende a andar de inglês. É assim que se aprende a falar inglês. É assim que se aprende inglês. Então, aprendemos inglês. Esta é a imagem. Como aprendemos a andar de bicicleta. Como é que se aprende a andar de bicicleta? Aprendemos a andar de bicicleta andando de bicicleta. Então, aprende-se a falar inglês falando inglês. E eu preciso que vocês se convençam que vocês precisam falar inglês logo. Não é só quando aprenderem, não é só daqui a uns tempos. Vocês, é já, é agora mesmo. Vocês precisam falar inglês já. Okay? Neste preciso momento. É importantíssimo que vocês se escutem a si mesmos a falar inglês. Como é que faz isso, Mark? Então, se eu sei pouco inglês, se eu tenho medo de falar inglês, quem é que fica ansioso só de pensar que tem que falar inglês? Marco, eu fico ansioso, eu fico com medo, que sentem esse medo às vezes. Medo de errar, eu não sei. Ok, a Janaína sabe biologia e está tentando aprender inglês. É isso, é isso. Então, por isso é que a minha forma de vos ensinar a falar inglês é diferente de muitos cursos de biologia, seja do que for, de geologia, de geografia, seja o que for. Outras IAs por aí. Então, eu preciso que vocês falem inglês mesmo. Então,
os vídeos que eu coloco no Instagram servem para vocês praticarem inglês, falarem mesmo. E aquele trabalho tem um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é este. Vocês vão... aquela mesma matéria que o Marco fala naquele vídeo, vocês vão falar aquilo em inglês também. Vocês vão explicar aquele assunto em inglês. Este é o alvo. Okay? Por exemplo, deixa-me dar um exemplo, para nós fazermos isto com matéria. Okay? O vídeo de hoje, que eu coloquei no Instagram, o vídeo de hoje é a diferença entre there is e there are. Diferença. Entre there is e there are. Vamos aprender isto. Então, nós podemos pôr estas duas frases aqui. Há um carro na minha garagem. Há um carro na minha garagem. E eu posso colocar esta outra frase. Há 2 carros na minha garagem. Em português, quer seja um carro ou 2 carros, não há diferença. É sempre, há um carro na minha garagem, há 2 carros na minha garagem. Em inglês, eles fazem uma diferença. Então, quando é um carro, eles dizem there is. Como é que é um carro? A car. Ou então vou fazer one car. There is one car in my garage. There is one car in my garage. Vocês até podem dizer comigo, né? Ninguém vos escuta aí, então podemos dizer juntos. There is one car in my garage. There is one car in my garage, ok? Quando é plural, mais do que um carro, quando é plural, adivinhem, qual é que vamos utilizar? There are. Quantos carros? There are 2 cars in my garage. Okay? Esta é a diferença entre there is e there are. Eu utilizo there is para falar de uma coisa, para o singular, there is. Eu utilizo there are para o plural, there are. There is one car in my garage. There are 2 cars in my garage. Então, no meu vídeo, eu vou ensinar isto. Ok? Vou ensinar a diferença entre there is e there are. É uma coisa simples, por isso é que o vídeo é curto. Qual é o objetivo? O objetivo, e agora eu diria que vocês todos já aprenderam isto. Vocês todos, se estiveram a prestar atenção, já aprenderam a diferença entre there is e there are. Okay? Coloquem assim no chat. Sim. Se já aprenderam a diferença entre there is e there are, coloca sim, Marco, já aprendi. Já sei. There is e there are. Já sabia. Tanto faz. Coloca sim. Já sabe. Muito bem. Já sabem. Ok? Já sabem. Yes. Very good. Né? Very good. Yes. Excellent. Super. Ok? Agora, esta primeira parte que nós fizemos é igual a uma aula de biologia. É igual. E então, muita gente neste mundo que sabe qual é a diferença entre there is e there are e consegue explicar em português, mas que não consegue explicar em inglês, porque não consegue colocar cá para fora em inglês. É isto. É isto que eu quero ensinar. E é isto que temos que praticar a fazer. Marco, mas assim eu vou ficar 2 semanas a trabalhar no there is e there are. Se for preciso ficar 2 semanas no there is e there are, fiquem 2 semanas. Mas no final, vocês vão ser capazes de, em inglês, explicar there is e there are. O que é que vai acontecer nesse processo?
Ao longo desse processo, o vosso cérebro vai começar a saber como é que as frases aparecem, a saber estruturar as frases, a colocar o sujeito antes do verbo, o adjetivo antes do nome, e o vosso cérebro vai estabelecendo esses caminhos para o comum dos mortais aí fora. Parece que vocês só estão a trabalhar no there is e there are, mas na verdade vocês estão a fazer algo, vocês estão a fazer muito mais do que isso, porque vocês estão a trabalhar em colocar cá para fora frases em inglês. A Françoise disse aqui muito bem. O objetivo é passar tempo com o inglês, não com a matéria. A matéria qualquer um aprende. Mas ao passarem tempo com o inglês, esses caminhos neurais, o cérebro vai se reorganizando e vocês vão conseguindo dominar as estruturas que depois vocês vão utilizar para vários outros tipos de frases na vossa vida. Então, vocês vão entender o assunto. Eu explico tudo lá nos meus vídeos e há aulas aqui também no YouTube que eu explico o processo. E qualquer dúvida que tenham, aqui estou eu para vos ensinar o processo, mas é passo a passo. Primeiro entender a matéria, depois começar a treinar o reading. Então qual é o... Olha aqui, o passo a passo. Vou colocar outra vez o passo a passo. Outra vez o passo a passo. Entender o assunto. Okay? Entender o assunto. Se utilizar os meus vídeos do Instagram, como é que isto se faz? Lendo as legendas em português. Okay? Mas vamos entender o assunto, é o primeiro passo. Já sei a diferença entre there is e there are. Isto é entender o assunto. O bom de utilizar, para entender o assunto, utilizarem um vídeo em que o professor já está falando em inglês, é que ao mesmo tempo que vocês estão a tentar entender o assunto, vocês já vão escutando os sons e já vai ficando alguma coisa. Isto é maravilhoso. Okay? A segunda coisa, vamos praticar o reading. Okay? Praticar o reading, que é ler a legenda em inglês. Okay? Praticar o reading, ler a legenda em inglês. Porque vocês já entenderam o assunto, já ouviram várias vezes em inglês e agora dizem assim, eu agora quero ouvir o vídeo, mas eu vou ler em inglês a legenda. Então estamos a praticar o reading. Sem qualquer um destes passos, entendermos que não correu bem aquele passo, eu posso sempre voltar ao passo anterior e passar mais algum tempo no passo anterior. E depois voltar ao meu processo. Okay? Depois de treinar o reading, vou treinar o meu listening. Okay? E aqui eu vou escutar sem ler. E depois há aquelas pessoas, porque todos os alunos têm diferentes níveis de inglês, e há aquelas pessoas que vão pegar no vídeo e vão começar logo no passo 3. Aquelas pessoas vão pegar no vídeo e vão começar no passo 4. Portanto, a mesma ferramenta pode ser utilizada por pessoas de vários níveis de fluência. Okay? O bom da ferramenta é que eu posso utilizá-la, o amador utiliza a ferramenta, o profissional utiliza a ferramenta, mas é a mesma ferramenta, ok? Depois eu começo a praticar o meu speaking. Ok? O que eu vou fazer? Então, speaking. Vamos por aqui. O speaking 1. Speaking 1. Em que eu vou repetir lendo. Okay? Vou repetir lendo em inglês, não é? Claro. E então o Marco diz uma frase, eu repito, lendo lá na legenda. O Marco diz outra frase, eu repito, lendo lá na legenda. Eu vou repetir.
Ao fazer isto, eu vou treinando os músculos da pronúncia, eu vou treinando os músculos do entendimento, eu vou escutando a mim próprio a falar inglês. Eu repito, isso é muito importante, escutarmos a nós próprios a falar inglês. Ok? Olha, outra forma de treinar o speaking. 3 formas, ok? Speaking, 2. Repetir sem ler. Eu vou repetir o que o Marco diz, frase a frase, ou porção a porção, como entenderem. Vou repetir, mas desta vez vou repetir sem ler. Tá? E pode ser que eu tenha que passar 3 semanas até chegar ao passo 5. Marco, mas leva tanto tempo. Essas são 3 semanas que vocês, quando chegarem ao vídeo seguinte, já não vão precisar de 3 semanas. Vocês estão a poupar tempo ao fazer isto. Passar tempo de qualidade com o inglês. Esse é o alvo. Okay? E finalmente, o speaking 3. Speaking 3. Que é ensinar falando inglês. E aí já não é com o vídeo, aí é com o tema. Eu vou explicar este tema em inglês. Okay? Aqui, se quiserem, podem gravar. Imagina, depois já praticaram algumas vezes e podem gravar. E depois escutar a gravação. E depois gravar novamente. Okay? Eu aqui posso acrescentar um 7º passo, que é, ao longo de todo este processo, eu vou tomar muitas notas. Vocabulário, gramática, tomar muitas notas das dúvidas, etc. É com estas dúvidas, aliás, é com estas dúvidas que eu venho para a aula de inglês. Okay? Aqui a aula de sábado eu trago estas dúvidas todas, porque aqui ao sábado nós vamos aprofundar isto. Pronto, só queria fazer novamente esta explicação. Eu sei que muitos de vocês são recentes. Este meu trabalho com os vídeos no Instagram é recente também. Estamos todos começando juntos. É uma coisa que vai dar muito certo. As pessoas já estão tendo muitos bons resultados com esta metodologia. Vêm aí coisas novas para vocês, que eu estou a trabalhar arduamente para vocês. Vai ser muito, muito bom e depois quero ouvir aí os vossos resultados. Dúvidas que tenham sobre isto que eu acabei de dizer, coloquem aqui, por favor, as vossas dúvidas. Agora, uma coisa, a Valéria colocou a mão no ar, é porque tem uma dúvida ou apenas clicou no botão sem querer? Depois diga-me aqui no chat se há alguma coisa que queira resolver. Ok, very good. Vamos aqui avançar. Se qualquer questão, coloquem, ok? Então, aqui o próximo quiz que eu queria ver com vocês tem a ver com este. É uma pergunta e uma resposta. Uma pergunta e uma resposta, ok? Então diz assim, a pergunta é, have you been crying? Have you been crying? Aqui, a tradução é, você, you é você, então você esteve chorando? Em Portugal dizemos a chorar, você esteve a chorar, você esteve chorando. Sempre que eu acrescento ing a um verbo, eu transformo o verbo no gerúndio. Então, cry é o verbo normal, crying é chorando. Então, você esteve chorando? Have you been crying? Isto para as vossas, para os vossos estudos. E depois, no nosso, se for necessário, eu explico com atenção. Isto é um tempo verbal, isto chama-se
present. Nós não precisamos de saber isto, ok? Nós estamos aqui a praticar, mas se depois quiserem organizar as vossas notas, os vossos apontamentos, este tempo verbal chama-se Present Perfect Continuous. Continuous. Okay? É o nome deste tempo verbal. E ele é sempre construído desta forma. É sempre have, que é que significa ter, have, mais o particípio, mais been. Okay? Particípio mais o verbo com in. Okay? Esta é a forma de construir o Present Perfect Continuous. Okay? Então, neste caso, reparem, neste caso temos aqui o have, temos o particípio do verbo to be, que é been, e depois temos o verbo com o ing, que é crying. Traduzida à letra, você tem estado chorando? Okay? Por isso é que é o have, é ter, que é tem. Você tem estado chorando, mas o inglês não se pode muitas vezes traduzir à letra. Então, o significado real é você esteve chorando. Okay? Então, a resposta, tínhamos as nossas normais 4 hipóteses de resposta. Okay? Então, temos don't. Então, fica, have you been crying? Você esteve a chorar? Você esteve chorando? Have you been crying? A resposta pode ser, no, I don't. A resposta pode ser, no, I don't have. A resposta pode ser, no, I haven't. Ou então a resposta pode ser, no, I am not. No, I am not. Okay? Então, há uma regra que eu queria dar para vocês aqui hoje, mais uma. Né? Nós falamos da question tag, né? Falámos da question tag hoje. Falámos de metodologia e a outra regra que vimos é esta regra que eu vou dar agora. Okay? Que a regra é esta. Sempre que numa pergunta eu tenho um verbo auxiliar, né? Reparem nesta pergunta, eu tenho o verbo principal, que é cry, mas depois tenho um verbo que me auxilia a fazer a pergunta. Então, você esteve chorando? Have you been crying? Então tem ali um verbo auxiliar, um verbo que me ajuda a fazer a pergunta. Sempre que eu tenho um verbo auxiliar, e depois, na pergunta, a resposta curta é feita com esse mesmo verbo auxiliar. Sempre. E por isso é que, então, se a resposta curta é feita com o verbo auxiliar, o have não precisa do don't para negar, eu posso dizer haven't. Que é o mesmo verbo auxiliar. Então a resposta fica, have you been crying? No, I haven't. Vamos ver mais alguns exemplos disto, para vocês entenderem. Outra coisa boa da aula ficar no YouTube é que depois podemos rever. Se alguma coisa não ficou 100% entendida, posso rever várias vezes, até entrar. Okay? É bom. Isto das aulas gravadas tem esta coisa de positivo. Então, reparem aqui, vamos pôr aqui exemplos disso. Deixem-me colocar então aqui a regra já agora, porque depois eu vou colocar estas notas, vou colocar no Telegram, vou partilhar lá no Telegram. Portanto, entrem no Telegram, quem não está ainda no grupo do Telegram. Para entrar no grupo de Telegram, tem lá no link no Instagram, também podem ir a este site, está lá o link também, que é www.itsokingles.com.
Okay? Está o link para poderem entrar no Telegram e eu vou colocar estas notas lá no Telegram para vocês. Okay? A regra, então, sempre, vamos colocar aqui a nossa regra, sempre que na pergunta tem um verbo auxiliar, e reparem, ao escrever aqui devagarinho, estou a dar mais tempo para consolidar ou para entender. Então, tudo isto faz sentido, no fim. Sempre na pergunta tem um verbo auxiliar, na resposta curta, devo usar o verbo auxiliar. Vou dar mais 2 exemplos, pelo menos. Okay? Mais 2 exemplos. Do you want to have? Do you want to walk today? Do you want to walk today? Do you want to walk today? O que é que eu estou perguntando aqui? Você quer walk? O que é walk? Não se lê o L. Walk. Walk é caminhar. Você quer caminhar, andar, caminhar. Você quer... E hoje? Today, né? Então, você quer caminhar hoje? Do you want to walk today? Reparem, para fazer perguntas com os verbos regulares, ou seja, a grande maioria dos verbos em inglês são regulares, para fazer perguntas com os verbos regulares, eu uso sempre o verbo to do. Okay? Quando é uma pergunta no presente. Depois vamos colocar esta mesma pergunta no passado, para vocês verem aqui uma coisa. Mas do you want to walk today? Você quer caminhar hoje? Então a resposta, se este é um verbo auxiliar, o verbo do é o verbo auxiliar, então a resposta tem que ser yes, I do. Okay, yes, I do. Então nem me preocupo com walk, nem me preocupo com caminhar, porque eu só foco, tenho um verbo auxiliar, do you, verbo auxiliar, do, então yes, I do. Mas e se fosse eat, era do também a resposta. E se fosse run, que é correr, era do também a resposta. Então isto facilita muito a nossa vida. Porque todas as perguntas que têm verbo auxiliar, eu vou responder usando esse verbo auxiliar. E, no inglês, olha como isto é maravilhoso, como a maioria das perguntas em inglês é feita com o verbo do, então a maioria das respostas em inglês também vai ser ou é yes, I do, ou é no, I don't. A grande maioria das respostas em inglês vai ser yes, I do ou no, I don't, se o verbo for no presente. Okay? Então vamos colocar a mesma frase no passado para vocês verem que a regra é a mesma para o passado. A regra é a mesma para o passado. É a mesma regra da resposta, também dá para o passado. Então vamos colocar esta frase, mesma frase, no passado. Okay? Então no passado, do passa a did. Okay? É o passado de do. O passado de do é did. Então, em vez de today, que é hoje, eu vou dizer yesterday, que é ontem. Que é, você quis caminhar ontem? Né? Então, did you want to walk yesterday? Did you want to walk yesterday? Então, isto é passado. Okay? Traduzindo, você quis caminhar quando? Ontem. Okay? Agora repare. Já agora, 2 coisas simples. Para fazer uma pergunta no passado em inglês, só preciso saber que o auxiliar é did em vez de do. Depois, quando falarmos do passado, falamos novamente disto. Mas, perguntas no passado, em vez de do, é did.
E depois o verbo principal não muda. Não muda. Okay? É sempre igual o verbo no passado. É sempre, sempre igual. Okay? O que é maravilhoso. Amanda, seja bem-vinda, Amanda. Amanda, depois diga-me uma coisa, Amanda, porque a nossa aula mudou de horário. A nossa aula agora é 10h10, horário do Brasil, 10h10, ou seja, estamos a 10 minutos de terminar a aula. É possível que a Amanda ainda esteja no horário antigo. E se é o caso, as minhas desculpas por ter havido esta troca de horário. É bom tê-la aqui, de qualquer forma. É muito bom para mim tê-la aqui. Gosto muito de ver vocês todos aqui. Okay? Quando nós estivermos com 100 alunos, eu espero, mesmo assim, lembrar-me da maioria de vocês. Vocês que estão iniciando comigo este trajeto, vocês são privilegiados, vocês ficam com um lugar especial no meu coração. Mas quando estivermos aqui com 100, 200, 300, pelo menos de vocês eu quero me lembrar. Vocês são os primeiros aqui do Marco Pereira. Very good, very good. Very good. Muito bem. Então, o bom é que o verbo principal não muda no passado. Só muda o verbo auxiliar. Já vamos falar disso daqui a pouco. Vamos ver as respostas. Então, para eu responder, eu vou olhar para o verbo auxiliar, porque é o mesmo que vou pôr na resposta. Então, did you want to walk yesterday? Só pode ser só há duas possibilidades de resposta. Então, yes, I did. Ou então, no, I didn't. Okay? Que é igual a did not. É igual a I did not. Very good. Very good. Lá na Bahia, Janaína, que bom, que bom. Eu gosto muito da internacionalidade aqui das aulas. O bom do digital é isto, podemos estar em todo o mundo. Sabiam que nós estamos ao mesmo tempo, estamos no Brasil e em vários lugares do Brasil, estamos nos Estados Unidos. Olá, Cida, dá um oi para nós. Estamos nos Estados Unidos e estamos em Portugal. Várias pessoas aqui também de Portugal que estão aqui connosco. Tão bom, tão bom, tão bom. Very good. Então, yes, I did. No, I didn't. Porquê? Por causa da nossa regra. Nas respostas curtas, vamos sempre utilizar o verbo auxiliar, se a pergunta tiver verbo auxiliar. Por isso é que, olha aqui o nosso quiz. Have you been crying? Qual é o verbo auxiliar? É have. Como a resposta começava com no, então no, I haven't. E está aqui a negativa do have, que é o mesmo verbo auxiliar da pergunta. Então este quiz também deu algum trabalho, mas espero que eu tenha ajudado a simplificar um pouco mais o quiz que tivemos. É tão bom usarmos estes quizzes para aprender. Não acham? Não concordam? Estes quizzes não são uma coisa boa para aprendermos. Vão aqui exercitando aqui as nossas células cinzentas. O que é que eu ia dizer? Então, todos os dias não se esqueçam de ir lá resolver o quiz. Temos aqui o último quiz de hoje. Este quiz é muito simples. Nós já respondemos a parte disto aqui com a nossa aula de hoje. Então, a frase é simples. Porquê? Temos uma pergunta. Sabemos que a pergunta está no passado porque está no did. Okay? E depois a pergunta é se ela, o verbo principal que sabemos vai ser calls. Temos calls, temos calls, temos calling, temos call. Então, call é ligar ou telefonar a alguém. Call também é chamar. Okay? Call é chamar. Mas chamar de chamada telefónica também. Então, em português, também utilizamos chamar, ligar, telefonar. Call. Atenção às pessoas que estão no Brasil, que no inglês precisamos pronunciar o L. Então, se tiver um L no fim,
temos que dizer call. E temos que fechar o L, call. Então não podemos dizer call. Porque no português brasileiro, o L muitas vezes é U. Façam assim com a cabeça, se concordam comigo. No português brasileiro, pois é, eu sei. No português brasileiro, o L muitas vezes é U. Por isso é que diz Brasil. Não é? Mas, em Portugal, por exemplo, dizem Brasil. E pronunciam aquele L. Por isso é que os portugueses falam engraçado. Brasil. No inglês também pronuncio o L. Por isso, quando o verbo é call, eu tenho que dizer call. Então tenho que mentalizar disto. Eu vou precisar pronunciar o L desta maneira. Call. Ok? Call. Então, vamos pensar um pouco nesta frase. Esta frase é tão boa, tão boa. Esta pergunta é maravilhosa. Reparem. Porquê que é maravilhosa? Porque eu tenho um verbo auxiliar. E chegamos aqui a uma outra regra. Que eu vou escrever a regra aqui em baixo. A regra é esta. Eu tenho a minha forma de dizer esta regra. Okay? E aqueles que são meus alunos há mais tempo já me ouviram a dizer isto. Então, sempre que existe um verbo auxiliar, que é o caso, temos aqui um verbo auxiliar de, sempre que existe um verbo auxiliar, só o auxiliar é que trabalha. É assim que eu explico esta regra. Só o auxiliar é que trabalha. Significa que, numa frase com o verbo auxiliar, o verbo principal não muda. Vai para a sua forma básica. O verbo principal não tem passado, não tem he, she, it, não tem nada. É a sua forma básica. Porque só o auxiliar é que vai trabalhar. Se tiver que ir para o passado, é o auxiliar que vai para o passado. Se tiver que levar um S à frente, é o auxiliar que vai fazer isso. E o verbo principal não faz nada. É igual a muitas empresas. Quando há um auxiliar, então se tiver um auxiliar e o chefe, só o auxiliar é que trabalha. Okay? Conhecem empresas assim? Só o auxiliar é que trabalha. O inglês é igual. Só o auxiliar é que trabalha. Então aqui, o verbo, qual é o verbo então da frase? É call. Mas porque tem um auxiliar, só o auxiliar é que vai trabalhar, então o call vai para a sua função, vai para o seu nível básico, que é call. Ah, mas é she, então não é she calls, se for no presente. Ok? E mais, com o verbo auxiliar, não tem nada de he, she, it, não tem nada de presente, nem passado, nem ing, nem nada. Com o verbo auxiliar, só o auxiliar é que trabalha. Então, como é que fica a frase? Did she call him? Did she call him? Okay? Porquê? Tem que ser call, porque tem um auxiliar. Então é call, não é calls. Não é called. Ah, a pessoa, mas não é passado, porque did é passado. E called é passado. Sim, mas called é passado se eu estiver numa frase afirmativa. Okay? Já vou colocar aqui uma frase afirmativa para vocês verem. Então, ela ligou a ele. Ela ligou para ele. Okay? Ela ligou para... Ah, não. É uma pergunta. Ela ligou para ele? Did she call him? Ela ligou para ele? Eu posso continuar esta conversa. Dizer assim. A frase que eu quero é esta. Ela ligou para ele ontem. Pensa nesta frase. Ela ligou para ele ontem. Aí sim, sabemos que call é um verbo regular. O passado dos verbos regulares faz com ed. Então fica, she called him yesterday. Ela ligou para ele ontem. Called é passado. Mas aqui, apesar de ser passado, porque tem verbo auxiliar, entra a nossa regra. Só o auxiliar é que trabalha. Did she call him?
E aqui está a resposta a um dos quizzes desta semana. Queridos, queridos e queridas, estamos na hora de terminar a nossa aula. Quero saber se há algumas perguntas finais. Ela, obrigado. Estamos aqui nas nossas perguntas finais, aqui despedidas e perguntas finais. É agora, esta hora que eu recebo as vossas dúvidas, os vossos comentários e os vossos insultos. Dúvidas, comentários e insultos é agora. Algum insulto daqueles bons para fazer aqui para o teacher, alguma coisa? É agora, fala, como nos casamentos, fala agora ou cale-se para sempre. Thank you, Babi. Thank you very much. Babi está aqui próximo, no mato, diz ela. Temos que combinar um café. Mais alguma questão que tem? Excelente. Thank you, Amâncio. Thank you very, very much. Thank you. Thank you, Janaína. There is e there are. Muito bem. Vamos trabalhar isso. Se vocês quiserem ir gravando as vossas explicações, quando chegarem lá, gravem no vosso WhatsApp e quiserem enviar para mim um áudio, é com muito gosto. Eu recebo os vossos áudios, eu ajudo, dou algumas dicas. Por que não? Quando o grupo for muito grande, não vou conseguir fazer isso. Mas para vocês consigo. Ligar para call. Sempre sem o to. Não é mesmo? Isso, exatamente. O to é o infinitivo do verbo, ok? É usado às vezes. Por exemplo, need, precisar. Então, eu preciso de ligar. Need é sempre need to. Então, se eu quiser falar, eu preciso de ligar, eu vou dizer I need to call. Aí entra o to. Estão a ver? Portanto, há algumas situações em que o to vai ser necessário. Amigos, vamos tirar a nossa foto. Querem ligar aí o vosso vídeo para tirarmos a nossa foto da aula? Liguem o vosso vídeo para tirarmos aqui uma foto bonita. Aqueles que puderem ligar o vídeo, thank you, Abi, thank you. Eu sei, vamos arrumar, eu vou arrumar aqui o meu cabelo também, para ficarmos bonitos. Vamos tirar essa foto. Hello, Regina, bom vê-la, muito bom vê-la, Regina. Hi, Janaína, hello. Charlene, Françoise, very good, Aparecida, aqueles que puderem ligar a câmara, esta é a hora para ligar a nossa câmara. Thank you, Amanda, hello, good to see you. A Amanda está na Madeira, é isso? Wow, very good. A minha família é das Ilhas dos Açores, e então também sou ilhéu. Very good. Hello, Cristina. Saudades, Cristina. Hello. Very good. Mais alguém quer ligar o vídeo para tirarmos a nossa foto? Eu conto até 3, não se preocupem. Eu conto até 3 para ficarmos bonitos. Nós somos naturalmente bonitos, quase todos nós. Eu quando digo quase todos, eu estou a falar de mim, não se preocupem. Estou falando de mim. Vamos tirar a nossa foto, ok? Vou contar então até 3. 1, 2, já foi. Eu disse que era 3, não faz mal, já foi. Very good.